Boa tarde, iniciando a live com a Lula, né? Lula Drag Queen aqui de Parnaíba. Tá quase na hora do vídeo. Então, enquanto o pessoal começa a entrar, enquanto a Lula entra e aí ela manda o convite para a gente poder começar o diálogo sobre a temática do vídeo, vou falar rapidamente sobre o que está sendo esse projeto aqui do Nuteps, que aí no mês de junho, acho que depois desse fim de semana todo mundo tomou conhecimento. É o mês do orgulho LGBT. Deixa eu só aceitar a Lola aqui. Fazer uma entrevista. Lola vai entrar. Uau! Boa tarde. Ainda não? Boa tarde. Ainda não tinha visto como é que ia ser o figurino, né? Como é que tá? Me apresento já? Só rapidinho, eu tava falando aqui, enquanto tava esse processo do pessoal entrar, né? Eu tava falando sobre como é que tá sendo esse projeto pra gente, do Nuteps, que a gente resolveu fazer algumas dessas lives. Essas lives que a gente fez, né? Essa é a terceira, para falar sobre o orgulho LGBT no mês do orgulho LGBT, né? No fim de semana foi um momento, acho que a gente viu mais de repercussão da temática no Instagram, vários perfis postando, várias lives sobre a temática. E aí a gente já está desde a semana passada conversando. A gente conversou primeiro com a professora Letícia, depois a gente conversou com a Thalita Nogueira e hoje a gente está conversando contigo. E apesar do anunciado, que a live seria a última, né, não vai ser. Depois de amanhã a gente vai estar conversando com o Dr. Thiago, que ele vai estar falando sobre a luta LGBT aqui em Parnaíba, né? O Dr. já é um dos membros antigos do Grupo Guará, ele já está nessa luta há muito tempo, acho que você deve conhecer ele, né? Ele é bem conhecido nesse meio aqui em Parnaíba, e a gente vai estar conversando um pouquinho mais. A gente está planejando fazer uma outra live que ainda não foi confirmada, eu não tenho nem como dizer qual vai ser o tema e quem será o convidado, mas a ideia é que a gente consiga fazer mais 2 lives para conversar um pouquinho mais sobre o assunto, se aprofundar um pouquinho mais. Aproveitando esse que a gente já está sendo bem interessante, né? Então, vamos começar a conversar, né? Pessoal, pode se apresentar, Lola. Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Marlon, mas eu faço a Drag Queen Lola, como vocês estão vendo aqui. E eu pensei eu montei um roteiro para live, mas antes de eu adentrar nessa parte, porque eu pensei muito em fazer uma explanação grande. Primeiro falar sobre a cultura drag, como surgiu o drag nos Estados Unidos, depois Brasil, depois Piauí e a gente vai em Parnaíba, porque eu fiz esses recortes para a gente abranger muita coisa e ver todas as figuras. Mas falando mais sobre mim, eu faço drag há mais ou menos uns 7 meses aqui na cidade. E a minha experiência como drag, ela começou lá em 2015, quando eu peguei e comecei a conhecer drag, porque até então, drag era muito aquela figura estereotipada que a gente via na televisão. E eu tinha aquela imagem, inclusive, bem no início, eu confundia muito drag com travesti e pessoas trans. Inclusive, eu fiz até esse tópico aqui do lado para falar justamente essa diferenciação. Porque drag, a gente é personagem. A gente faz essa montação para formar artisticamente. As pessoas trans, pessoas travestis, é um gênero. Drag não é um gênero. Drag é uma performance artística. Só fazer essa diferenciação, porque quando lá em 2015 eu não sabia o que era isso. Eu vim esse boom na minha cabeça, que é drag, que é esse poder, quando eu descobri, eu não tinha me assumido, eu estava no processo de aceitação também como gay, eu descobri uma série no YouTube chamada Divã. E aí, quando eu descobri essa série no YouTube, ela é basicamente conta a história de uma drag também.
conta a história de uma drag também, e a partir disso eu vi que a drag não era aquilo também, mas não era só aquilo que a mídia colocava. Aquela figura caricata, porque geralmente a gente vê, ó, drag como uma figura caricata, trabalhar assim, a drag não é só isso. Tem esse nicho de drags, mas tem algo bem maior. E a gente tá indo mais lá nesse tópico que eu ia falar, fazer todo esse circuito da cultura drag, eu vou começar a falar sobre o circuito da cultura drag lá em Nova York, nos Estados Unidos. Lá no início, a gente sabe que teve a revolta de Stonewall, que foi assim, a primeira grande estopim para uma parada futuramente, porque o que foi a revolta de Stonewall? Quando vários LGBTs frequentavam esse bar, que era Stonewall, e eles estavam lá, enfim, vivendo lá, mas nesse mesmo tempo, que no caso foi em 1969, a polícia perseguia LGBTs, perseguia, enfim. E ela chegou até esse espaço e travou uma briga, né, entre eles, e teve essa briga entre eles e a polícia. Só que como eles estavam maior número e a polícia menor número, eles foram lá e causaram toda essa coisa, tiraram carros, enfim, todo um negócio. Não foi uma manifestação não pacífica, mas a gente sabe que nenhuma revolução começa pacificamente, né? Tem sempre que ter algo assim. E aí, a partir disso, no meio dessa revolta, teve três figuras. Uma delas é super conhecidíssima, que é a Marsha P. Johnson, que ela era uma mulher travesti, negra e drag queen. Teve a Silvia Ribeira, que era uma amiga da Marsha, era uma mulher trans latina. Só repete o nome. Oi? Repete o segundo nome, que deu uma falhada. Silvia Ribeira. Silvia Ribeira, que era uma mulher trans latina. E tinha a Stondela Berry, que era uma mulher lésbica, negra e drag king. Então a gente tinha a Masha, que era uma mulher trans, negra e drag queen, e a gente tinha a Silvia e a Stondela Berry, que era drag queen. A drag queen é quando a gente performa artisticamente uma figura feminina. A drag king é quando você performa uma figura masculina. Você tem esses dois tipos também dentro desse nicho drag. E aí, a partir daí, essas três pessoas elas foram mordidas para o que viria a acontecer. Em 1970, aconteceu a primeira, que é considerada a LGBT. Só que 3 anos depois, de 1973, criou-se um comitê. Um comitê de, vamos organizar isso daqui, né, para ficar uma coisa mais, da gente fluir e ter outras paradas e tudo mais. Só que nesse momento de organização, veio uma problemática, assim, porque se as mulheres trans, drags, estavam lá na frente, no caso da Marcha e da Sting, elas foram totalmente reprimidas. Por quê? Porque nesse momento desse comitê eram formados por gays brancos de classe média. E eles basicamente excluíram essas figuras, não aceitavam drags, não aceitavam trans nesse momento. E foi bem complicado, porque a gente vê os dois extremos. Elas estavam na linha de frente lá, elas foram as primeiras, assim, e logo depois elas foram oprimidas, dentro da própria comunidade, assim. E hoje a gente vê que a letra T é ainda assim a que mais sofre dentro da sigla LGBTQIA+. Partindo desse... não, mais um detalhezinho, que eu ia falar isso mais antes, mas que é a questão que nos Estados Unidos, bem, na década de 80, surgiu uma drag queen, esses tempos agora, que é a RuPaul. A RuPaul foi uma drag queen, lá atrás ela inclusive, que ela lançou o disco dela, que foi Supermodel, e a música ficou assim, no top dos charts quando foi lançado. E era uma drag queen. E ela foi modelo também, e ela foi primordial para todo esse movimento lá.
E hoje em dia se popularizou muito por conta da Netflix o reality show dela, que é a RuPaul's Drag Race. E várias drags, inclusive a própria Pablo Vittar, veio dessa safra de RuPaul's Drag Race. Que assistiram RuPaul's Drag Race, gostaram, porque tem como. A gente assiste RuPaul's Drag Race, a gente quer se montar. Porque é todo um rolê, são vários tipos de drags, e aí elas performam. Elas têm. Basicamente é um reality show comandado pela RuPaul, essa drag, que ela busca a drag superstar. E para isso elas passam por vários desafios, que no caso é desafios de moda, desafios de moda, de performance, de canto, que a Queen mais completa ganha a temporada assim. E muitas drags vieram dessa safra de assistir RuPaul's Drag Race, que ele se tornou assim um marco da cultura pop e das drags. No circuito nacional, eu separei algumas coisinhas e algumas curiosidades para a gente comentar. Em 1997, no Brasil, foi a primeira parada LGBT, em São Paulo. E um fato muito curioso é que eles estavam se preparando para sair ali na parada e tudo mais, e aconteceu que eles foram barrados pela polícia. A polícia disse, não, vocês não vão sair. E o que vai acontecer? Uma drag, que foi a Cacá de Polly, pegou e simulou um desmaio no meio, assim, antes da parada sair. E ela, por conta desse desmaio que ela simulou, a polícia abriu caminho, né? E eles seguir com a parada. Então, novamente, a figura da drag ali para esses momentos primordiais da história. E eu separei também para falar sobre algumas drags, que são drags, assim, icônicas, que da noite paulistana, que é a Silvete Montilla, a Thalia Bombinha e a Márcia Pantera. A Silvete Montilla é, assim, um ícone. Ela já está há mais de 33 anos fazendo drag. Então, assim, ela é um ícone, ela influenciou, antes de qualquer outra que está aí, ela deu a cara dela a tapa numa época que era totalmente complicado, como tudo isso que eu já falei. E ela até hoje está lá, e ela é super respeitadíssima. Ela trabalha em casas de show mesmo, assim, com contratozinhos, são casas de show que já tem ela mesmo como a atração principal da noite. E principalmente o boate lá em São Paulo, que é a Blue Space, que ela faz todo o trabalho dela, principalmente nessa casa, mas não só nessa. E eu também sobre a Márcia Pantera, porque a Márcia Pantera, ela é a idealizadora aqui no Brasil do bate-cabelo. Porque quem já foi em alguma festa LGBT, a gente sabe que tem aquelas drags que eu não consigo fazer isso, que é bater cabelo. Que é basicamente pá de um lado pro outro. E a Márcia Pantera, ela é a rainha do bate-cabelo no Brasil. E basicamente lá na Blue Space ela escala assim, as paredes, o negócio. Tem todo um babado. E Lola, tu sabe dizer se essa questão do bate-cabelo é uma questão das drags brasileiros ou é uma coisa que vem de fora, ou o pessoal faz por aqui mesmo? Sim, justamente. O bate-cabelo é uma coisa do Brasil. Tanto que, eu fazendo essa referência de RuPaul's Drag Race, só em uma temporada de RuPaul teve essa coisa de bate-cabelo. Então, isso é uma coisa só do Brasil mesmo. E a Márcia Pantera foi, assim, a primordial para tudo isso. E ela continua na noite. Enfim, hoje em dia, ela não só tem um trabalho como drag, mas ela tem um ateliê que ela veste várias outras drags. Então, ela também tem todo esse rolê. E também no Brasil tem o Ícaro Cardoche, Stripperella, de Mikia e a Chaka. O Ícaro é uma drag que ele não... E que entra justamente naquilo, de muitos... você estereotipar a arte drag, porque o Ícaro, ele faz drag e não tem peruca. Ele é careca. Então a gente vê que a drag não precisa ter uma peruca. A drag é uma expressão artística, é um personagem que você pode externar da maneira que você quiser e de como você quer construir ele. Tanto que Ícaro é o ícone que é e tem essa diferenciação na estética dele. E eu também separei para falar sobre a Duda Delo Russo, porque a Duda foi uma das minhas inspirações para começar a drag. Eu conheci o trabalho da Duda ano passado, pelo Instagram mesmo. Ela é de São Paulo também. E ela é uma drag queen gorda.
E quando eu tava rolando o feed, eu, eu me deparei com aquela figura e disse, meu, o que é isso? Porque ela tava montadíssima, com cabelo alto, altíssimo, um salto enorme, as unhas enormes, uma bolsa enorme, um olho enorme, que ela adora uns olhos bem grandes, assim. E ela tava só de cueca. Então, assim, ela não tava com roupa nenhuma, e cheia de pelos. E é justamente essa a estética da drag dela. Tanto que ela sempre fala que ela coloca o corpo dela, o corpo gordo dela, para ela mostrar tanto esse amor que ela tem pelo corpo dela, como a arte drag não é só aquilo de se prender dentro de uma caixinha. É muito mais do que isso. E ela o ano passado foi uma das maiores esperanças para começar a me montar. E, enfim, no circuito Piauí agora, eu separei duas coisinhas. Primeiro, para falar sobre a Chantel Kidman, que ela é uma drag super conceituadíssima aqui no Piauí, porque ela faz um trabalho com crianças no Hospital do Câncer. Então, ela ficou super famosa nacionalmente por conta desse trabalho que ela faz. Ela é uma drag queen, ela visita essas crianças no Hospital do Câncer, leva alegria, faz, enfim, ela tá bem colorida. E ela faz todo esse trabalho com as crianças e o trabalho dela foi tão reconhecido que ela participou de uma série da Netflix pro YouTube, que são os originais. E aí ela conta a história dela, enfim. E ela é daqui do Piauí. E outra coisa também que eu separei para falar foi sobre o Reserva. O que é o Reserva? O Reserva é uma competição que acontece em Teresina, na boate Reserva, eles fizeram esse trocadilho, que o Reserva e RuPaul's Drag Race. Basicamente, uma competição que é quase os mesmos moldes de RuPaul. São meninas que competem, enfim, fazem lip syncs, que eu vou aproveitar e falar que o lip sync é a dublagem. É quando a gente pega uma música, a gente vai dublar com outra drag, né? Para saber qual a que ganhou e tudo mais. E no Reserva é bem isso, é uma competição grande de drag queens em Teresina. Tanto que eu acho que eles até estrenaram para fora da cidade e as drags vão mesmo assim para ganhar. É nível RuPaul. E chegando no circuito, que é Parnaíba, que é o circuito municipal que fala sobre Parnaíba. E a gente sabe que tem drags icônicas na cidade, que estão aí, ó, há muito, muito tempo. Uma delas é a Shiva, que a Shiva é conhecidíssima na cidade, porque ela faz ela é a rainha das festas. Ela faz as festas LGBTs da cidade, a maioria das festas LGBTs da cidade. A gente tem a Kim Rexa também. A Kim, eu conheci o trabalho da Kim numa parada LGBT, que ela fez cosplay de alguma coisa de Power Rangers, acho que foi da Rita Repulsa. E quando eu ainda não me montava nesse tempo, e quando eu vi a Kim lá, eu disse, meu Deus, é uma coisa, tipo, muito impecável essa montação dela e todas as coisas que ela fez. Pois aí. A gente tem a Karen, que a Karen, ela trabalha, ela apresenta a parada LGBT de Parnaíba sempre, que é a Karen. A gente tem a Moama Fanny também, que ela se monta aí há bastante tempo. Então, por que eu citei todas essas? Porque antes de mim, e antes da safra de drags, que eu vou bem comentar e contar um pouquinho da história e tudo, veio outras. E é super importante, não só na história das drags, mas na própria história LGBT. A gente imaginar, tem pessoas que estão aí à frente, estão sendo maravilhosas, dando visibilidade, mas para elas chegarem ali, teve muitas outras pessoas que passaram por ali, que capinaram aquilo quando era mato. E isso é importante salientar sempre. E falando sobre como eu enxerguei mesmo a figura da drag parnaibana, e que eu já vi essas meninas de longe, né? Porque no tempo quando eu não era assumido ainda, eu vi assim de longe, olha, tem drags ali. Mas eu comecei mesmo a ver esse circuito drag parnaibano por conta da Frida Abraão. Que a Frida Abraão é uma cantora daqui de Parnaíba e drag queen. E no final de 2018, tinha um antigo pub aqui na cidade, que ele era super conhecidinho assim, porque a vida começou a tocar lá muito, e meio que ficou como o pub LGBT da cidade. E eu vi a Frida, ela performava, ela era DJ, e dizia, meu Deus, eu fiquei louco, acompanhei ela em todos os trabalhos que fazia, e disse, meu Deus, quero fazer drag. E depois disso, eu
continuei acompanhando o trabalho dela, e ano passado eu considero, pelo menos, tanto por conta da minha montação, tudo eu começava a montar no final do ano passado, como eu percebi que muitas meninas perto de mim também começam a fazer drag, por conta que teve um boom de drags na cidade, tanto por conta do trabalho das pessoas que vieram, mas eu queria salientar aqui o trabalho da Heaven. Porque a Heaven, hoje a gente é amigo, naquele tempo a gente não, enfim, eu admirava ela de longe, assim, o trabalho dela. E quando hoje eu converso com ela, eu falo que ela furou muito a bolha. Porque drag queen é isso, é você furar a bolha, de você não só ir nos espaços LGBT que sempre tá ali, é você ocupar outros espaços. E o que ela fez, ela tá ocupando, assim, foi incrível. Tanto ela cresceu demais, assim, no trabalho dela. E depois dela, eu vi muitas drags surgindo. Teve um amigo próximo a mim que se montou também no mesmo dia que eu me montei. Teve outras drags que também apareceram. E é isso. A cena drag de Parnaíba tá uma cena bem movimentada. Tem muitas drags que se montam regularmente, sempre quando tem alguma festa. E é isso. E eu também, um dos últimos pontos aqui, para continuar, é justamente disso que eu falei. O áudio baixo? Ele deu uma baixada em algum momento, mas já tá melhor já. Tá. E drag é justamente isso, os pontos de furar a bolha. Na nossa cidade, infelizmente, a gente tem uma casa de shows que é tida como uma casa LGBT, mas a gente não tem uma casa de uma boate LGBT mesmo que funcione como a gente sabe que tem pubs, a gente sabe que tem outros espaços que funcionam de quinta, sábado, domingo, entende? A gente não tem esse espaço. A gente vê muitas meninas promovendo festas, como a Shiva promove, como a Heaven mesmo promove, nesses espaços. E esses espaços que a gente pode, que são festas pra gente, mas a gente não tem espaços dos LGBTs. E o importante da gente furar essa bolha. Furar a bolha de quê? Da gente ir para aqueles espaços que são considerados héteros, a gente chegar lá montada e causar esse boom. Porque quando a gente chega montada lá, eles ficam tipo, quê? E é justamente isso. Drag também é isso. É você ocupar espaços. Ocupar espaços que nunca foram tidos para você ocupar, mas você tá ali. Você tá aparecendo. E isso não só com drag, mas a própria vivência LGBT mesmo da gente ocupar espaços que a gente foram tidos pra gente como a gente não podia ocupar, que o nosso corpo não era ali para ocupar aquele espaço. E é isso. E basicamente é isso. Tu fala sobre ocupar espaços. Aliás, pessoal, podem mandar perguntas, a gente vai estar fazendo aqui, a Lula vai estar respondendo, tá bem? Eu só queria saber, porque tu fala muito desse ocupar espaço, tu fala sobre como a Heaven chegou e representou. Como é que tu se sente nesse meio? Como é que tu se vê? Como é que tu ocupa esses espaços? Eu fico muito feliz de dizer que desde o final eu comecei a me montar em novembro. E desde lá, todas as vezes que tinha alguma festa, algum local assim, eu sempre, quase todo final de semana, eu estava lá. E eu acho que ocupar espaços é justamente de você ir para aqueles locais, como eu já falei, que você não é tida como bem-vinda ali, sabe? De você chegar e você dizer, eu existo, drag, tô aqui performando, a minha figura é performática, eu tô mostrando aqui. E de você construir justamente isso. E basicamente é isso. Eu vi que tem uma pergunta aqui que o Guilherme fez. Deixa eu só localizar ela para te fazer. Em um momento tu fala sobre essa questão, no começo tu fala sobre essa questão da drag ser essa criatura, essa pessoa caracterizada, né? Eu não sei se não foi a palavra que tu usou, mas era vista nesse tom do ridículo, né?
Pelo menos chegou para mim dessa forma. E aí o Guilherme pergunta: a que serve a caracterização drag na mídia? Porque parece que quase sempre uma drag caracterizada. Porque aparece quase sempre uma drag caracterizada do jeito específico na grande mídia? Aí eu vou fazer só rapidinho, só dando uma puxada de volta para isso, porque eu lembro muito do aquilo que na grande mídia não aparecia nem como drag, até pouco tempo atrás, aparecia como a transformista. Aí tá lá, Justamente. programas do Silvio Santos, etc. Aqui no Brasil falando, né? Não sei como é que era lá fora. Mas é que a gente via como a transformista, e era essa pessoa do show, do espetáculo, né? E era justamente explorar esse exagero da imagem e muitas vezes levar ao ridículo mesmo. Explorar quando eu digo aí, para quem que serve isso? Essa é a pergunta do Guilherme, né? Justamente. A gente tem hoje uma coisa que inclusive, é até uma coisa meio que complicada de explanar, porque a gente meio que vai bater em cima do que é a forma drag. Mas, assim, a gente tem hoje drags como... Eu vou usar o exemplo da Pablo Vittar, porque ela é a maior referência. Ela pegou e ela vai fora de totalmente isso, do que a mídia coloca a drag como ridículo. Porque ela tem corpo, ela tem um trabalho, ela tem uma coisa que é, vamos colocar assim, limpo, um trabalho limpo, um trabalho estético limpo. Agora, se você, uma mesma drag que tem outro trabalho, que é um trabalho, sei lá, desse jeito aqui, um trabalho mais colorido, um trabalho lá, ela vai ser colocada como a palhaça da situação. A gente tem essa muita diferenciação. E falar também e puxar para uma coisa que as pessoas acreditam muito, que eu acho que isso vai justamente do ponto que pode cair em cima do ponto que ele quis falar, de que drag é uma performa e drag tem que ser como drag de RuPaul Drag Race. Vou usar essa questão. Porque a gente vê que a drag do RuPaul é aquela drag o quê? Porque isso é até uma problemática dentro da própria história do programa. Porque dentro da própria história do programa a gente vê que não tem muitas ganhadoras negras dentro da história do programa. A gente não tem uma ganhadora gorda dentro da história do programa. A gente tem uma figura, e lá vai essa palavra, mas não levem uma figura padronizada. Que é a drag o quê? Que é aquela drag magra, aquela drag branca, aquela drag, sabe? Que ela não... que mesmo, é até meio complicado porque falar isso, porque drag é exagero, e drag é você explanar tudo isso, mas de uma forma ou de outra, ainda tem essas padronizações que as pessoas acham que drag tem que ter. E drag não é uma padronização. Você pode, sabe, fazer o seu personagem, fazer a experimentação do modo que você quer. Mas ainda assim, muitas pessoas que consomem esses reais, essas coisas, acham que a figura da drag tem que ser aquilo, que a drag tem que bater cabelo, que a drag tem que, sabe, tem que fazer uma... Não, a drag não é isso. Tem que fazer show. Sim, a drag tem que fazer show, a drag tem que fazer... A drag tem que ser engraçada. E não é assim. Aqui em Rex você coloca aqui pra gente, né, que performar a caricatura é só uma das diversas expressões da cultura drag, né, da cultura barra arte drag. E aí eu vejo que hoje, eu acho que talvez você tenha assistido esse mesmo vídeo que eu, que é um vídeo da Rita Von Hunt, falando sobre o sol, sobre a amiga da Marsha P. Johnson, eu esqueci Sim. como é o nome. A, Enfim, cadê? A Silvia Rivera. isso. E aí a gente vê que a drag ela já começa a ocupar outros espaços de outras formas, além daquilo que já era, daquilo que se é esperado, né? Tem a Rita Sim. falando de filosofia, de política, falando de mulheres fodas, né? Como é o nome desse quadro que ela faz no canal dela. Tem tu, que trabalha como DJ, se eu não me engano, gente. E aí a RuPaul, que é a apresentadora, e tudo mais. Eu só... Justamente. Pode comentando, pode falar. Justamente que a drag, ela vai disso. São vários nichos. Hoje, uma coisa que é muito presente no Brasil, que é a drag cantora. Que, basicamente, são figuras como a Pablo Vittar, são as figuras como a Glória Groove, que estão aí. E não só ela. A gente, geralmente, quando a gente pensa também em drag cantora, a gente pensa nelas.
Mas tem Uhum. outras meninas que estão aí com um trabalho incrível, como é o caso que eu vou falar aqui da Kika Boom. Porque a Kika Boom, ela é uma drag e ela escreve, não a maioria, mas ela escreveu muitas músicas para Pablo Vittar. Então, assim, ela tem um trabalho também como cantora, mas ela é invisibilizada por essa mídia. Porque a Uhum. mesma mídia que valoriza, que diz, olha, não tá sendo legal colocar a drag aqui, vamos levar a drag aqui para eles, né? Ela esconde, de certa forma, esses artistas independentes que fazem trabalhos grandes para os artistas, né? E são invisibilizados por isso. Isso aqui tá... O Kleber está perguntando como que tu percebe a cultura do shade, né, no meio drag. Meu drag barra gay. Aí eu vou pedir primeiro que tu traduza o shade, porque pode ter alguém que não sabe o que seja um shade. Antes que eu dê Então, um... o que é o shade, na verdade, o shade ele veio lá dos bailes de Nova York, né? Aquela coisa de quem não assistiu, inclusive, fica uma recomendação, assistir a série Pose, porque a série Pose é tudo. Tudo, 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 tudo. Mas o que é o shade? O shade é o que a gente chama entre a gente que é a argongação. Mas o que é a argongação? A argongação é você fazer uma piada. Fazer uma piada com, com alguém ali. Aquela, uma tiração com outra pessoa. Eu vejo o shade de diversas maneiras. Eu vejo quando o shade ele passa do que é o engraçado para as partes, isso para mim já é humilhação. Isso não é Uhum. legal. Isso não é. Isso passa do que é ser engraçado. Porque o shade é para você pegar uma coisa, a sua mesmo, e potencializar isso para fazer uma graça. Mas quando isso perpassa isso, da graça para os dois lados, eu já vejo como uma humilhação mesmo, e de você querer se sair sobre a outra. No meio drag tem muito dessas coisas, principalmente com as drags que elas elas iniciam, então tem toda uma coisa das outras drags jogar um shade sobre o que? Sobre a maquiagem da drag, sobre a estrutura corporal da drag, porque isso também é uma coisa a se falar que uma coisa que eu não penso em colocar na minha drag, Uhum. que eu não penso em, enfim, é usar cinta. E cinta é ainda uma coisa muito complicada do meu drag para se comentar, porque a cinta é basicamente um utensílio, uma vestimenta, uma coisa para você afinar a cintura. Uhum. Então, a cinta já foi colocada, ela já foi usada na história como objeto mesmo de tortura. As mulheres usavam aquilo, e enfim. E aí, quando você não tem essa imagem polida de usar, sei lá, uma cinta, de usar uma coisa lá, é, tem essas coisinhas, esses cheiros, essas coisas do tipo. E eu acho bem assim, quando não é pra humilhar. Quando é só um negócio a gente leva na boa, a gente devolve também. Mas quando chegou nessa parte de humilhar já não é legal. E eu acho também, eu vejo também que é uma coisa que as pessoas esperam das drags, esperam dos meninos gays, etc., esperam desses meios mais marginalizados, fortalecem o discurso da competição, né? Aí, falando sobre drags famosas, eu lembro que eu vi um vídeo da Lorelai Fox, né, que é youtuber, e Sim, ela mas respondendo perguntas, e ela disse que uma das perguntas que ela mais recebia era sobre se ela é amiga da Pablo Vittar. E aí ela vai direto ao ponto, vai dizer, vocês perguntam se eu sou amiga da Pablo porque vocês esperam que eu seja inimiga dela. Vocês esperam que a drag que a gente brigue, porque é isso que é esperado da nossa cultura. E aí é uma curiosidade que eu tenho, porque eu sei que aí eu escuto de pessoas que performam drag, mas eu nunca conversei diretamente sobre isso, que é sobre como que é, eu não sei, parece um ritual de batismo, de formação. Eu já ouvi falar que as drags umas são mães das outras, porque uma faz a montação a primeira montação da outra. E aí, sim, falando dessa questão da shade, aí eu pensei também nesse negócio meio família, que acaba juntando. Pode sim. comentar um pouquinho sobre como é essa questão da mãe, né? Se tem mesmo, se foi só uma besteira que me falaram. E como é que foi pra ti? É, dentro dessa. Isso realmente foi bom você ter levantado esse ponto, que é uma coisa que eu me esqueci de falar. Porque a gente tem dentro da comunidade drag, assim,
Quando uma drag, uma pessoa, quer se montar a primeira vez, geralmente quando ela tem essa oportunidade, né? Ela vai até uma drag, que é uma drag que já faz trabalho, já tem um trabalho como drag, e conversa, enfim, cria um vínculo ali, e essa drag vai montar ela pela primeira vez. E essa vai ser a mãe drag dela. Eu não tive mãe drag. A minha mãe drag, eu gosto de falar que foi o YouTube. Porque tudo que eu sei fazer e coisas do tipo foi assistindo vídeos no YouTube. Vários vídeos de maquiagem, vários vídeos de como é que eu faço um ondulado num cabelo sintético, sem que eu não tenha um babyliss, essas coisas assim do tipo que a gente faz truque, porque drag também é truque, né? E aí eu não tive essa experiência de ter uma house, que é assim que chamam, que são as houses, que são drags que. Ou essa drag, essa mãe drag, essa drag que já faz performance drag há bastante tempo, encontra uma pessoa que quer fazer drag, ela monta ela e ela vem para essa house. A Frida, Heaven e a Lupercalia, que foi uma drag que nasceu no ano passado também, quase que nesse mesmo período que eu, elas fazem uma house, que é Frida, Heaven e Luper. Elas são as of Frida. Então, é bem isso, elas se ajudam e fazem todo esse processo. Só usei elas tipo mesmo de exemplo, mas é assim que funciona mesmo nas houses. E é isso. Deixa eu só ler, tem alguns comentários aqui pra gente ler. A filha fez um comentário grande. O Guilherme completa, acho que na hora a gente estava falando sobre os estereótipos de drag, né? Ele completa ser engraçada, cantar bem, né? Se espera de uma drag. E aí o Zé Filho comenta que é o único festival drag que realmente representa essa cultura acontece no México, chamado de Gran Canário. Nesse evento, realmente você vê drags exageradas e com mega shows alegóricos. Pesquisem depois. A comentação dele. Heaven chegou, mas chegou atrasada. Mas está aqui, né? Segundo o que ela disse. Bruna recomenda fortemente Pose. Ai, meu Deus. Errado. Tem mais uma Aí, coisa. e a Kim Hexa comenta rapidinho que a drag mother dela, né? A mãe drag dela foi também o YouTube. Pode falar. Outro ponto também que eu queria colocar, que justamente levantando essa questão de drags e corpo, que principalmente depois quando eu peguei a Duda como referência para mim, e tanto por conta do meu corpo também, que meu corpo não é um corpo padrão para a sociedade. Ele é primeiro que eu sou afeminado, segundo que meu corpo não é um corpo musculoso e lá. Mas ainda assim a gente, quem é branco, se imune de privilégios, né? A gente tem vários outros privilégios, mas esse privilégio é uma coisa. E é muito louco porque quando a gente é drag e é uma drag fora do padrão, as pessoas justamente esperam isso, esperar a questão da cinta, esperar a questão de uma coisa, porque ontem eu tava, foi ontem, foi no final de semana que teve a live da Glória, e eu tava vendo os comentários da live da Glória e de como, o quê? Que outras drags estão comentando a live da Glória, de como a Glória ela tem que se mostrar 2 vezes mais que ela é capaz. Por quê? Porque o corpo, a estética dela, ela se preocupa muito com a estética dela. Porque, primeiro, que o corpo dela não é um corpo padronizado, né? Então, ela tem que se mostrar 2 vezes mais. E aí a gente tem drags aí, isso não é shade, mas isso é uma coisa que acontece vai eu usar sei lá, como algumas drags usam, uma calcinha, um top, uma peruca lá. Não, as pessoas vão criticar. Imagina se agora a Gru usa uma calcinha e um top e uma peruca. Vão dizer que ela teve preguiça de se montar. Ela não pensou na montação dela. Ela não pensou na roupa que ela ia usar lá. Sabe? E a gente tem outras, como no próprio caso da... Novamente, não falando regra, mas a gente tem a Pablo Vittar, que geralmente a Pablo Vittar, ela faz uma coisinha ali lá e acabou. Tá, sabe? E tem todo esse trabalho também, tem toda essa outra questão, esse outro lado dentro do meio drag, que existe essa própria estereotipação, esse próprio preconceito entre corpos e tudo. E você performar diferente, o seu corpo não se aceita. Bem.
Vamos ver se tem mais perguntas. Tem que comentar, eu sei que tem. Deixa eu ver. É, ok. A Reza, né, ela comenta que a drag ela não tem padrões e que, infelizmente, hoje em dia existe uma rivalidade entre as drags femmes e as camps. E aí, você vai me dizer o que são drag femmes e camps? Drags fãs e Camps. camps. Eu acho, a drag fan, eu acho que no caso ela quis colocar que a drag tida padrãozinho. Que é a drag o quê? Que é aquela drag que ela não faz um olhozinho colorido, ela faz. Vamos usar o exemplo. Pronto. Pablo Vittar. Que é aquele que é justamente a coisa, o corpo, né? Que são aquelas drags que fazem aquela maquiagem com uma maquiagem mais leve. E aquelas drag camps são aquelas drags exageradas, com desse tamanho e uma peruca enorme. E é basicamente isso. Vai justamente dessa rivalidade que eu acabei de falar, de que aquela coisa de você querer impor uma regra dentro do drag e aquela mesma coisa de que, de uma maneira indireta ou não, um corpo gordo, uma drag gorda, uma drag, ela tem que se provar duas vezes mais. Ela tem que. Essa é a grande verdade. O que é basicamente isso. E eu acho que isso cria realmente uma rivalidade, mas o próprio meio LGBT por si só já tem uma rivalidade. Então, dentro do meio drag não seria diferente. E é bem triste, porque a gente espera, a gente sai de um nicho que é você super acolhido, lá, aí você chega em outro e não é. Você é tratado do mesmo jeito. E é complicado ir pela própria comunidade. E é isso. Vou fazer uma pergunta que é mais assim, não sei, ficar uma proposta de diálogo, não só para nós dois, né? Mas também para além disso. Como trabalhar, pensar, como tentar acabar com essa rivalidade, ou tentar minimizar os impactos dela, sabe? Porque a gente já vê que é um meio muito complicado, já é uma coisa que a gente já vem, como tu fala, né? Como se tivesse um dentro e um fora, né? Quando na verdade está tudo muito bem condensado. Mas quando a gente vem de fora, que a gente vem de um meio mais heteronormativo, se aproxima desses espaços, e aí constrói personagens drags, kings ou queens, femmes ou camps, etc., ainda tem que enfrentar esses outros obstáculos dentro dessa comunidade. Como que tu pensa a forma da gente conseguir acabar uma coisa que é uma proposta muito ambiciosa para nós agora, né? Mas como tentar diminuir os impactos disso? Eu acho que. Primeiro, eu acho que isso é uma coisa que não tem como a gente extinguir de maneira total, porque o nosso meio já foi, a gente vê isso historicamente, como no caso eu falei, que uma trans, uma travesti que fazia drag também lá em Stonewall, ela foi colocada, ela foi tirada totalmente do movimento quando eles resolveram se organizar, fazer um comitê. E lá atrás ela foi jogada, sabe? Ela foi internada, assim, e ela foi uma das primordiais. Eu, eu sinceramente não vejo eu acho que cada um tem que ter é mais um exercício mesmo pessoal de você lidar com tudo isso. Eu acho que é mais um exercício pessoal, porque um coletivo mesmo eu não vejo assim, tanto no drag como no meio assim LGBT gay, falar porque é o que eu sou incluído, não generalizar, mas no meio gay e no meio drag eu acho que é uma coisa que mais é um exercício mais pessoal, de você mesmo trabalhar isso com si próprio. Porque eu acho que críticas e sempre vai existir, independente. Mas eu acho que é mais um exercício pessoal mesmo. Tá. E aí o Zé Filho tá perguntando aqui se você se inspirou só na RuPaul para compor seu personagem. Não. A RuPaul, pra mim, ela foi. Eu vou voltar só um pouquinho antes de tu chegar lá. É personagem que a gente fala? A gente tá falando de um personagem? É um personagem. Drag Queen é um personagem. É uma expressão artística, enfim. Uhum. Mas
A RuPaul, pra mim, ela foi mais como o RuPaul's Drag Race, no caso, né? E a figura da RuPaul também, mas mais o programa, porque o programa ele te dá um leque maior de você conhecer outros estilos de drag. Ela foi mais como um estímulo mesmo. Pra eu compor mesmo minha personagem, tudo, aquilo, eu me inspirei principalmente na Duda, tipo, tanto dessa questão de fazer olhos grandes assim, que é uma coisa que, pelo menos na minha drag, como eu tenho 7 meses de drag ainda, e eu acho que até a drag que tem mais anos de drag, ela sempre vai estar modificando o personagem dela, porque a gente muda, a gente é mutável nesse campo. A gente sempre está transformando, a gente sempre quer fazer uma coisa diferente. Mas a RuPaul para mim foi mais como. Não, Travou? Travou? não, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ah, tá. Que for, a banda roda, não sei, tá bom. Mas a RuPaul é mais como um estímulo mesmo. O que minha inspiração mesmo, assim, foi ver tantas mutações da Dua e tudo mais. Uhum. Então, a gente já está com 46 minutos, né? Já estamos caminhando para esse final. Pessoal, quem tiver pergunta, travou, gente? Tá travado aí? O William falou que travou. Aqui para mim não Travou? travou. Pra mim Para não mim tá travou. ok. Digam aí se tá tudo ok para vocês. O Zé Filho tá falando aqui uma curiosidade, né? Hoje as drags mais antigas de Parnaíba são a Moana Fani e a Thalesca Tavasaki. A Thalys que eu não sabia. Isso é curiosidade. A Moana. Então, Lola, temos mais o que colocar. Pessoal, se tiver alguma pergunta para mandar aí rapidinho. E outro ponto. Antes, eu coloquei até Uhum. começar aqui a ler. Sobre acessos à drag em Parnaíba. Enfim. Tanto eu acho como é uma vivência que em Parnaíba a gente não tem acessos a muitas coisas básicas de drag. Então, assim, as meninas que começam drag, tanto eu como as outras que se regularmente, a gente faz um trabalho, uma coisa até muito limitada em várias questões, porque em Parnaíba a gente não tem, por exemplo, perucas. Em Parnaíba é muito complicada a realidade de uma drag para ter uma peruca, porque a gente não tem lojas que vendem isso mesmo na cidade. A gente não tem coisas para make, tipo, tem um produto para make chamado Clau, que é pra gente fazer, que é basicamente o que o palhaço usa para fazer a maquiagem dele. Em Parnaíba a gente não encontra essas coisas. Então, ainda assim, em Parnaíba é bem complicado fazer drag na cidade, portanto, esses acessos, tanto acessos de espaço mesmo, onde a gente vai, tanto acessos de materiais para a gente se montar. E eu digo para as meninas, tem uns amigos, os amigos a gente sempre conversa, quando é que vai se montar e tudo. Eu digo que se você tem vontade de montar, vai lá, se joga, faz. É complicado, como tudo na vida é complicado, mas você vai aperfeiçoando com o tempo, você vai descobrindo coisas. E a melhor mãe drag, gente, é o YouTube. Abre o YouTube, vai ver vídeos, vai ver coisas, vai treinar, e é basicamente isso. O Guilherme, né, ele estava falando aqui agora há pouco, inclusive, sobre essa mãe drag YouTube, sobre a recomendação de canais, de conteúdos sobre isso. E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar conversando, do jeito que a gente estava conversando antes para poder organizar a live, né? E aí, na publicação do IGTV, eu faço uma reedição e coloco lá as indicações, tá bem? Além do que a live também está indo parar no YouTube, no canal da Sala Transdisciplinar, que é um canal que o NUTEP está dividindo com outros 3 núcleos da UFDPA. E aí a gente está subindo as lives por lá também, então quem se sentir mais confortável em assistir as lives pelo YouTube também está lá, tá bem? E aí o Zé Filho soltou uma outra curiosidade aqui pra gente, que foi... Não só vai colaborar. As drags de performance de Parnaíba que conseguiram muita visibilidade para o cenário da cidade foram a Shiva Blaze, né, que você citou, que é a que organiza mais eventos por aqui, e a Abdila Munier. Sim, a Abdila hoje ela não se monta mais a Abdila icônica, já foi top drag. Maravilhosa. Peraí.
O Zé Filho fez uma pergunta. Ah, não. Só dizendo que ele ama a cultura do lip sync. Então, Lola, chegamos aos 50 minutos de live. Queria muito, muito, muito te agradecer por ter aceito o convite, por ter conversado com a gente. A gente conseguiu chegar em assuntos assim, nesse nosso ciclo de lives no TEPS, conseguimos fazer assuntos que não estão tão nas rodas, né? A própria cultura drag, assim como também a questão da bissexualidade que a gente comentou antes de ontem, né? Vi a live, maravilhosa. Então, muito obrigado, no TEPS te agradece profundamente. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter aberto o espaço para mostrar minha arte, para mostrar minha drag. E o que eu digo para quem está assistindo é que se você quer fazer drag, vai, se joga. E basicamente é isso. Faz, pois. Procurem a Lola no Instagram. A gente Sigam, está me com sigam. várias postagens nossas aqui marcando o Instagram dela e a gente vai estar salvando tudo isso no IGTV também, com as informações na descrição. E amanhã pela manhã o vídeo já vai estar disponível no canal da Sala Transdisciplinar. Muito obrigado, pessoal, que acompanhou a gente. Lola, muito obrigado, foi um prazer. E até depois de amanhã, que aí a gente vai estar conversando com o Dr. Thiago sobre a história da militância LGBT aqui em Parnaíba também. Tchau, beijo, gente. Tá.